Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é estar sempre trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. Clica também aí no like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia aí para pelo menos uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também receber a palavra do Senhor nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo a falar ao seu coração, eu creio que Deus tem algo a falar ao coração também de muitas outras pessoas, tá bom? Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar a partir do texto que está em Marcos, no capítulo 12, versículos de 1 a 27. Eu quero que você, se puder, acompanhe essa leitura da palavra. Hoje nós vamos falar sobre alguns erros cometidos por não se conhecer a palavra de Deus. E o texto de Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 27, nos diz assim: Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas, dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Então, por último, enviou a eles o seu filho amado, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores, e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Enviaram-lhe ainda alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles o trouxeram e Jesus lhes perguntou: De quem é essa imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu.
na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivo. Grande é o vosso erro. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele estava falando aos judeus. E eles não reconheciam Jesus como o Messias prometido por Deus. E por não terem o recebido e não crerem em sua palavra, Jesus mostra a eles alguns erros que eles estavam cometendo. E esses erros eram consequência da falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. E quem não conhece a palavra de Deus pode cometer alguns erros, acaba cometendo alguns erros. Então, se nós não queremos cometer esses erros que nós vamos citar aqui nessa manhã, é muito importante buscarmos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas dizem assim: mas como é que eu vou conhecer a Bíblia? É um livro tão grande. Ora, qualquer livro, por menor que seja, ele só será lido a partir do momento que nós começarmos a leitura. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade do hábito da leitura, mas é possível sim ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou independente de você ler de Gênesis a Apocalipse, mas é possível sim ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aprender com a Bíblia, viver a Bíblia e desfrutar das bênçãos de Deus. Mas para isso é necessário disciplina, é necessário compromisso, porque não é só uma questão de dizer: não, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia e vou entender a Bíblia. Veja, é um processo. Todo conhecimento requer compromisso. Então, para que nós possamos conhecer a palavra e nos alimentar da palavra, é preciso buscar conhecer a palavra. Talvez você diga assim: mas eu não tenho tempo de parar para ler. Ora, muito provavelmente você deve ficar alguns minutos, quiçá algumas horas, olhando aí as redes sociais todos os dias. Se você tirasse parte desse tempo para estar fazendo uma leitura bíblica, com certeza você seria muito mais edificado, muito mais fortalecido e conheceria mais a Deus e a vontade de Deus. Mas se ainda assim você disser: mas eu não tenho realmente nenhuma possibilidade de parar para ler, você tem ainda a possibilidade de ouvir a palavra. Você tem a possibilidade de ouvir através de vídeos disponibilizados na internet. Você tem a possibilidade, inclusive, de ouvir a leitura da Escritura, a leitura da Bíblia Sagrada em aplicativos da Bíblia. Então, não há desculpas, não há motivos para não lermos. Eu sei que algumas pessoas acabam se envolvendo com tantas coisas e acabam deixando de lado a leitura da Bíblia Sagrada. Eu quero te motivar nessa manhã a buscar ler a Bíblia Sagrada. Algumas pessoas me perguntam assim: mas por onde é que eu começo? Não comece por Apocalipse, não comece por Levítico, não comece por Números, não comece por esses livros, Deuteronômio, que são um pouco mais difíceis de compreensão. Eu sugiro que você comece pelos Salmos, comece por Gênesis, comece pelos Evangelhos, principalmente o Evangelho de João. Então, você pode começar por qualquer um desses livros que eu citei. Você pode começar pelos Salmos, você pode começar pelo livro do Gênesis, para você entender o início de todas as coisas. Você pode começar pelo Evangelho de João, aí depois você vai para Mateus, para Marcos, para Lucas. E aos poucos você vai pegando gosto pela leitura da palavra, você vai tendo vontade de conhecer cada vez mais a palavra de Deus, e você vai ver que daqui a pouco você já leu toda a Bíblia. Mas é necessário o primeiro passo, é necessário dar o primeiro passo. Então, quais eram os erros que aqueles homens estavam cometendo e que Jesus destaca aqui nessa sua fala? O primeiro erro está nos versículos de 1 a 5, quando Jesus fala do erro da rejeição aos profetas enviados por Deus. Veja que dos versículos 1 a 12, Jesus apresenta uma parábola, a parábola dos agricultores maus. Ele diz: olha, um agricultor, ele plantou uma vinha,
fez uma cerca ao redor dela e entregou a alguns agricultores, arrendou a alguns agricultores e saiu de viagem. Depois, no devido tempo, ele enviou um servo aos agricultores para receber deles o fruto da vinha. Só que eles dominaram, espancaram e mandaram aquele servo de mãos vazias. Depois ele enviou outro servo, mas eles feriram a cabeça e o insultaram. Depois enviou outros e eles o mataram. E aí nesses versículos de 1 a 5, Jesus estava se referindo aos profetas que não foram ouvidos, não foram compreendidos, foram perseguidos e até mortos. Profetas que falaram em nome do Senhor, profetas lá no Antigo Testamento que foram levantados por Deus como mensageiros, como proclamadores da mensagem de Deus. Então, a falta de conhecimento acerca da palavra de Deus faz com que muitas pessoas deixem de dar ouvidos aos verdadeiros mensageiros de Deus para dar ouvidos a falsos profetas, que são verdadeiros enganadores. E como é que nós vamos discernir se uma pessoa está realmente falando algo que vem de Deus ou não? Através das Escrituras Sagradas, através da leitura da palavra. Você não pode simplesmente se contentar em me ouvir pregar. Você precisa também ler a Bíblia até para saber se aquilo que eu estou lhe dizendo está de acordo com o que a Bíblia está ensinando. E é importante destacar o seguinte, que não é somente pegar um texto isolado e dizer, não, realmente o texto está lá na Bíblia. Mas a questão é, o texto está lá, mas a forma como está sendo ensinado está dentro do contexto? Porque há pessoas que pegam textos isolados e se torna um pretexto para a criação de heresias. Então não é simplesmente sobre citar o texto, é sobre citar o texto dentro do contexto, para que se entenda realmente qual é o propósito de Deus, qual foi o propósito de Deus ao inspirar homens a escrever aquele texto. Então, o primeiro erro que aqueles homens estavam cometendo era o erro da rejeição aos profetas enviados por Deus. O segundo erro é a rejeição ao próprio Filho de Deus. Veja que nos versículos 6 a 8, Jesus diz assim, restava-lhe então ainda um que era o Filho amado. Então, por último, ele o enviou a eles dizendo, ao meu filho respeitarão. Mas os agricultores disseram-lhe entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Jesus estava se referindo a ele. Aqueles homens estavam rejeitando Jesus como Messias, porque Jesus não veio como eles esperavam, com grande poder político, como um revolucionário. Jesus veio pregando o amor, Jesus veio pregando arrependimento, Jesus veio pregando o evangelho, e eles não entenderam, não aceitaram, não compreenderam que aquele era o propósito de Deus, que aquele era o Messias enviado pelo Senhor. Então, a falta de conhecimento acerca da palavra de Deus faz com que muitas pessoas rejeitem Jesus, deixem Jesus de lado e não o reconheçam como Senhor e Salvador de suas vidas. Como é que a gente conhece Jesus? Através das Escrituras. E através do conhecimento das Escrituras nós conhecemos a Jesus e consequentemente a Deus. E tudo isso por ação do Espírito Santo que abre o nosso entendimento e nos faz compreender a palavra de Deus. Um outro erro que aqueles homens estavam cometendo era a rejeição aos deveres humanos. Nos versículos 13 a 17, a gente percebe que eles fizeram uma pegadinha, eles queriam pegar Jesus numa falha. O texto dos versículos 13 a 17 fala sobre a questão da contribuição, do tributo, dos impostos. E eles chegam até Jesus, alguns fariseus, herodianos, chegam até Jesus perguntando se era justo pagar tributo a César. E Jesus manda então buscar uma moeda e pergunta assim, qual é a inscrição que vocês veem aí nessa moeda? Eles disseram, é a inscrição de César, a imagem de César. Então Jesus disse para eles o seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que era que Jesus estava ensinando com essa fala? Que o fato de reconhecermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e nos tornarmos cidadãos dos céus, não nos torna isentos da necessidade de cumprir com as nossas responsabilidades nesse mundo. A gente não vai deixar de pagar os nossos impostos, deixar de pagar a conta de água, de luz,
porque diz, agora eu vou morar no céu, agora eu sou cidadão dos céus, eu não sou mais desse mundo. Não, a gente tem sim responsabilidade. Temos que arcar com as nossas responsabilidades, cumprir com os nossos compromissos. Só que a falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que muitas pessoas achem que, por serem cidadãos dos céus, elas não precisam cumprir com as suas responsabilidades humanas. E é exatamente o contrário. O fato de sermos cidadãos dos céus, o fato de termos sido alcançados pela graça de Deus, exige que nós sejamos exemplo. Que nós sejamos exemplo. Nós precisamos ser exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e ver pessoas íntegras, honestas, corretas, que cumprem com seus deveres. Então, tome muito cuidado, porque tem gente que diz assim, não, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus, a gente não tem que cumprir mais nada de compromisso com esse mundo, a gente tem que cumprir sim. Temos que arcar com as nossas responsabilidades. Outro erro que eles estavam cometendo era acerca da rejeição aos princípios da vida eterna. E aí a gente vai ver isso nos versículos 18 a 25, quando alguns saduceus chegam até Jesus tentando também pegar Jesus ali numa falha, e então eles dizem o seguinte, olha, Moisés deixou escrito que se um homem morrer e não deixar filhos, o irmão daquele homem deverá casar com a viúva para que deixe descendência. Mas havia um homem que casou, morreu, não deixou filhos, e ele tinha mais 6 irmãos, e cada um deles casou com aquela mulher e nenhum deles teve filho. E a questão é, na eternidade, qual deles será o marido dela? Ela será de quem na eternidade? Na verdade, eu acho que eles estavam até ironizando com Jesus acerca da questão da ressurreição e tudo mais. Jesus disse para eles, olha, o negócio é o seguinte, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, no versículo 25, ele diz, ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Então, a falta de conhecimento acerca da palavra de Deus faz com que muitas pessoas achem que a vida se limita ao que se vive aqui. E por isso muitas vezes vivem de forma irresponsável, irreverente, desobediente à palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma vida passageira. Chegará um momento que nós partiremos daqui e uma eternidade nos aguarda. E a questão é, a eternidade é simplesmente uma consequência de como nós vivemos enquanto aqui estivemos. Então, se aqui nós buscamos a Deus, na eternidade estaremos na presença de Deus. Mas se o indivíduo aqui não buscar a Deus, infelizmente na eternidade passará longe de Deus. Então, nós temos que nos preocupar sim em buscar a Deus enquanto aqui estamos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A oportunidade de se buscar a Deus é agora. Nós precisamos estar atentos para a realidade da vida eterna. A vida eterna é uma consequência do que nós vivemos enquanto aqui estivemos. Portanto, nós não podemos achar que morreu, acabou. Não. Morreu, começa então agora a eternidade. E por fim, a gente percebe também ali a rejeição ao próprio Deus. Os versículos 26 e 27 dizem assim, quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem em que se fala da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Então, a falta de conhecimento da palavra de Deus faz com que muitas pessoas vivam distantes de Deus e distantes do propósito de Deus para as suas vidas. E Jesus então mostra para eles, citando a palavra de Deus em Êxodo 3:6, que Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Sabe o que isso significa? Que o tempo de buscar a Deus é agora, é aqui. A eternidade, como eu disse há pouco, será apenas uma consequência de
daquilo que nós vivemos aqui. Então, não é buscar a Deus depois que morrer ou esperar que depois que morrer Deus vai dar uma nova chance. Não, o tempo é agora. Há muitas pessoas dando as costas para Deus, achando que não precisam de Deus, quando na verdade Deus é tudo o que nós precisamos. A vida não faz sentido sem a presença de Deus. A vida não faz sentido se tentarmos viver longe de Deus, que é o autor da vida. Portanto, nesse texto que nós lemos, nós aprendemos que nós temos que buscar conhecer a palavra, para que por meio dela possamos conhecer Jesus, conhecer a Deus, ser guiado pelo Espírito e viver para o louvor da glória de Deus. Porque há uma eternidade nos esperando. E o tempo para buscar a Deus é agora. E eu finalizo a nossa reflexão dessa manhã perguntando para você o seguinte: qual é o tempo que você tem dedicado a Deus? Qual é o tempo que você tem dedicado a Deus? Ontem eu postei inclusive uma frase que dizia mais ou menos assim: você já pensou se Deus dedicasse a você o mesmo tempo que você tem dedicado a Ele? Já pensou como seria se Deus dedicasse a nós apenas o tempo, ou exatamente o tempo que nós temos dedicado a Ele? Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, porque nós precisamos de Deus todo o tempo. Portanto, priorize a Deus, priorize a vontade de Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe Deus para depois. Às vezes algumas coisas acontecem justamente porque não buscamos a Deus em primeiro lugar, não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e aí algumas coisas simplesmente desandam, perdem o rumo, perdem a direção. Se você quer ter segurança, se você quer ter firmeza na sua caminhada, busque a Deus de todo o seu coração. Busque conhecer a palavra de Deus, se alimente, se fortaleça diariamente da palavra de Deus. E você vai ver que a sua vida será muito diferente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira. E se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, você tem um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Não esqueça de compartilhar esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a palavra de Deus. Deus abençoe, um forte abraço para você, para a sua família e até amanhã, se Deus quiser.